Minha esposa queria que eu me livrasse da minha irmã depois que meus pais faleceram porque ela não quer filhos, mas agora está arrependida, depois que segui minha vida após o divórcio. Nunca pensei que um único telefonema pudesse mudar toda a minha vida em um segundo, mas este foi um deles. Era meio da tarde e eu estava finalizando alguns números para um relatório trimestral quando meu telefone tocou e era um número desconhecido, os quais quase sempre ignoro, mas algo dentro de mim me disse para atender. Era um policial e ele me perguntou se eu era o filho dos meus pais. Eu disse que sim, pensando que talvez fosse algo relacionado a uma apólice de seguro de carro, mas então seu tom mudou. Ele me disse que meus pais haviam se envolvido em um acidente grave, uma colisão na rodovia. O impacto foi muito grande e eles não sobreviveram. Lembro-me de ouvir mais o meu próprio coração do que as suas palavras. Ele mencionou algo sobre um guincho, que estavam limpando a cena do acidente e que minha irmã mais nova havia sido levada sob custódia protetora até que eu chegasse. Larguei tudo e saí do escritório. Deixei meu notebook e o carregador e nem avisei meu chefe. Apenas entrei no carro e dirigi. Liguei para minha esposa, Lauren, da estrada e contei o que havia acontecido, que meus pais tinham morrido, que minha irmã estava sozinha na delegacia e eu tinha que ir buscá-la. Ela ficou em silêncio por um bom tempo e depois disse que sentia muito. Mal a ouvi, disse que conversaríamos depois e desliguei antes que ela pudesse responder. Quando cheguei, Grace parecia arrasada, tinha os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado e a voz rouca de tanto chorar. Ela tinha apenas 14 anos, ainda usava aparelho, ainda dormia com o mesmo cachorrinho de pelúcia velho que tinha desde 7 anos, e agora era órfã. Ela correu na minha direção, eu a abracei e não a soltei. Não disse nada, apenas a deixei chorar em meu ombro enquanto eu olhava para o chão. Há poucas coisas que te fazem chorar na vida, perder seus pais e ver sua irmã chorando por isso é uma delas. Assinei os papéis da custódia temporária naquela mesma noite e deram-me um prazo curto para apresentar o pedido de tutela legal. Não hesitei, já havia tomado a decisão. Levei Grace para casa e ela estava quieta no banco do carona, abraçando sua mochila como se fosse um salva-vidas. Lauren estava sentada no sofá de braços cruzados quando entramos e Grace deu a ela um sorriso educado. Lauren apenas acenou com a cabeça e subiu as escadas sem dizer uma palavra. Presumi que ela estava apenas processando tudo. Naquela noite, preparei o jantar para Grace, macarrão com queijo do zero, a receita dos nossos pais e ela não comeu muito, mas disse que gostou. Depois que ela foi dormir, juntei-me a Lauren no quarto e ela não levantou os olhos do livro. Eu disse a ela que ia solicitar a tutela completa de Grace, que não podia permitir que ela acabasse em um lar adotivo, pulando de casa em casa, que ela precisava de alguém que realmente se importasse com seu futuro. Lauren baixou o livro lentamente e me olhou como se eu tivesse dito que ia adotar um circo. Ela disse que precisávamos conversar, e eu já podia sentir o que estava por vir. Ela me lembrou que havíamos concordado por anos que levaríamos uma vida sem filhos, nem sequer teríamos animais de estimação e esse era o acordo, essa era a vida que havíamos construído. Ela me perguntou se eu me lembrava dessas conversas. Eu disse que me lembrava perfeitamente, mas que nunca imaginei que teríamos que repensá-las sob estas circunstâncias. Expliquei novamente, isso não era sobre mudar de ideia, era uma tragédia. E ela era minha irmã, eu não podia simplesmente abandoná-la e além disso, ela não era uma criança pequena, era praticamente uma adolescente e exigiria muito menos cuidados. Lauren disse que entendia a dor, mas que isso não me dava o direito de mudar as coisas naquele momento e que ela não concordava, que cuidar de Grace não era apenas pelo luto, que era uma mudança de vida para todos, uma mudança permanente, que ela havia construído sua identidade em torno de nunca ser mãe e agora eu a estava forçando a assumir um papel que ela havia rejeitado desde o início. Eu disse que não mudaria nada para ela, porque eu tinha certeza de que cuidaria de Grace e como eu disse, ela era uma adolescente, não era como se eu tivesse que trocar fraldas ou dar mamadeira no meio da noite. Ela disse que não importava, que as coisas já estavam decididas. Perguntei se ela estava realmente sugerindo que mandássemos Grace para o sistema de adoção. Ela nem piscou e disse que o sistema existia para isso, que ela ficaria bem, porque era precisamente para isso que existiam as medidas sociais. Perguntei se ela conseguiria dormir tranquila sabendo que abandonamos minha irmã. Lauren apenas disse que não ia se tornar uma mártir pela filha de outra pessoa. Respondi que eu não conseguiria ficar tranquilo sabendo que abandonei minha irmã mais nova. Ela nunca tinha soado tão fria, e aquilo me machucou. Percebi naquele momento, talvez pela primeira vez em nosso casamento, que não éramos o mesmo tipo de pessoa. Não disse mais nada, apenas assenti e saí do quarto. Há pouco, fui ver como Grace estava e ela estava encolhida sob o cobertor no sofá-cama do quarto de hóspedes, com os olhos bem abertos na escuridão. Sentei-me com ela por um tempo e ela sussurrou que sentia falta da mamãe e do papai. Eu disse que também sentia. O pior de tudo isso é que eu não pude processar minha própria perda. Tenho outros problemas pela frente que são mais importantes que a minha própria dor, mas prometi a ela que não iria a lugar nenhum. Vim aqui para perguntar se sou babaca. Sei que mudar nossos planos de não ter filhos não me faz parecer o bonzinho, mas acho que a situação é diferente. Não estou pedindo a Lauren que carregue um bebê em sua barriga por 9 meses e depois passe pela dor do parto. É uma adolescente, pré-adolescente ou criança. Algo que tenho que aprender, que tem sua independência. Nem estou pedindo que ela seja uma mãe para ela, apenas que ela possa ficar aqui e acredito que também seria válido que qualquer um de nós pudesse mudar de opinião sobre ser pai, embora esta situação não seja exatamente essa. É verdade que ambos concordamos com isso, mas não é porque concordamos que devemos manter assim pelo resto de nossas vidas. Considero que deveríamos, pelo menos, sentar para conversar em vez de simplesmente nos fecharmos em um não. Mas pergunto, sou o errado? Atualização 1. Algumas coisas que têm acontecido. Lauren não mencionou Grace em nenhum momento, nem mesmo a cumprimentou.
É uma menina que perdeu os pais, e ela trata como se fosse uma planta. Na verdade, acho que ela nem se preocupou comigo ou com como me sinto com tudo isso. Na manhã seguinte à minha publicação, ela se vestiu, preparou seu smoothie de sempre e ficou olhando o celular na bancada enquanto eu servia cereal para Grace. Era como se ela tivesse treinado a si mesma para não reconhecer que minha irmã estava em casa. Grace baixou a voz ao me perguntar se podia sair para caminhar. Ofereci-me para acompanhá-la, mas ela disse que preferia ter um momento a sós. Assenti e disse para ela levar o tempo que precisasse. Assim que ela saiu, Lauren desligou a tela do telefone imediatamente e disse que queria conversar. Sentei-me à sua frente e ela não perdeu um segundo e disse que esse arranjo não funcionava para ela, que quanto mais tempo Grace ficasse aqui, mais difícil seria nos livrarmos dela, e que eu precisava pensar com clareza antes de fazer algo permanente. Perguntei o que ela queria dizer com nos livrarmos. Ela disse isso como se Grace fosse algo que pudéssemos devolver à loja porque não gostamos e que no máximo, nos cobrariam algumas taxas extras. Lauren repetiu que não queria filhos, que nunca quis filhos, que havíamos passado mais de uma década construindo uma vida sobre essa base e que agora eu a estava destruindo sem o seu consentimento. Eu disse que isso não era sobre consentimento, era sobre decência humana básica. Grace e eu tínhamos acabado de perder nossos pais e ela não tinha ninguém. Perguntei se ela conseguiria estar com uma pessoa que abandonaria a própria irmã em uma situação como esta e ela respondeu que não se importava e que o sistema de adoção existia para isso, que outra pessoa cuidaria dela eventualmente e que isso não era nossa responsabilidade. Olhei diretamente nos olhos dela e perguntei se ela havia pensado em como Grace se sentiria ao ser abandonada pela pouca família que lhe restava. Lauren disse que isso não era sobre Grace, era sobre nós, e que se eu a amasse, se respeitasse seus limites, perceberia o quão injusto tudo isso era. Esse foi o momento em que soube que isso não ia melhorar, que Lauren não estava em negação e nem era por ser mãe, era porque a incomodava ter mais alguém na casa, que por sinal, é bem grande para nós três. Ela acreditava que seu conforto importava mais do que a sobrevivência de uma criança. Ela encerrou a conversa dizendo que me daria alguns dias para resolver as coisas. Tivemos o funeral e passei as noites seguintes tentando fingir que estava tudo bem. Grace ficou no quarto de hóspedes e nunca pediu para ir à sala onde Lauren assistia televisão com fones de ouvido com cancelamento de ruído. Quando tentei falar com Lauren novamente, ela estava calma demais e disse que havia pensado bem e que tinha uma solução. Ela me entregou uma lista de agências de adoção locais e disse que já havia falado com uma agência especializada em cuidados de transição para adolescentes e que eles poderiam colocar Grace em um lar já na próxima semana. Eu disse que ela estava louca. Ela manteve sua posição e disse: "Você está me forçando a algo que eu nunca concordei. Se você escolher ficar com ela, está escolhendo terminar este casamento e não vou ser a vilã por estabelecer um limite que sempre deixei claro." Naquele exato instante, decidi que não queria mais estar casado com ela, mas não lhe disse imediatamente, apenas agradeci por sua honestidade e disse que cuidaria de tudo. Provavelmente ela pensou que eu estava desistindo, que tinha caído em si, mas não. Em vez disso, contatei um advogado, expliquei tudo e perguntei quão rápido poderia entrar com o pedido. Ele me disse que tão rápido quanto eu estivesse disposto a fazer. Alguns dias depois, voltei das compras e encontrei Lauren fazendo uma mala. Ela disse que ia para a casa da irmã até que resolvêssemos essa confusão. Eu disse que não havia confusão para resolver, que eu estava pedindo divórcio. Ela ficou paralisada, com as mãos no meio do caminho para fechar o zíper. Eu disse que Grace não iria a lugar nenhum e que eu também não. Lauren ficou pálida, depois vermelha e disse que eu estava cometendo um grande erro e jogando fora um casamento de anos por uma situação que nem era minha para resolver, mas era sim um problema que eu devia resolver. Ela é minha irmã, não uma desconhecida, e se ela não se importava, tudo bem, talvez o que ela precisasse fosse de um marido sem uma irmã órfã. Se eu aceitasse seu pedido para abandonar minha irmã, nunca conseguiria viver com essa decisão e provavelmente guardaria ressentimento dela e ela não ia aceitar minha irmã, então a melhor solução era seguirmos caminhos separados, da forma mais amigável possível. Mas não foi o caso. Depois eu saí, porque Grace me esperava no carro, bebendo a vitamina que eu havia preparado para ela. Ela me perguntou se estava tudo bem e não quis mentir, então apenas disse que faríamos algumas mudanças em breve, mas também expliquei que não era culpa dela, o que é verdade, porque não é culpa dela o acidente, nem é culpa dela que eu queira cuidar dela. Veremos o que acontece a partir daqui. Atualização 2. Grace e eu estamos nos adaptando muito bem a esta nova dinâmica, ou pelo menos estamos, considerando tudo. Perdi meus pais e estou passando por um divórcio enquanto me transformo no cuidador da minha irmã. Grace começou a se consultar com a orientadora da escola uma vez por semana e acho que é necessário. Tudo isso para mim é novo e estou lendo muitos comentários sobre o que fazer, além de participar de fóruns. Eu cozinho o café da manhã todas as manhãs, enquanto ela prepara algo nos fins de semana. Às vezes, apenas ovos mexidos e torradas. Comecei a aprender a fazer tranças no cabelo dela, muito mal. Por sinal, um fim de semana, visitamos a casa de nossos pais para pegar algumas de suas coisas e entre as coisas que pegamos, que eram roupas e outros pertences de Grace, ela trouxe uma foto de família bem antiga, de quando era criança, de volta à nossa casa, que é minha casa desde antes de eu me casar. O processo de divórcio não foi muito complicado, ela não se opôs a nada, não pediu pensão nem bens que não lhe pertenciam.
Como eu disse, a ideia era fazer tudo da forma mais amigável possível e cada um seguir seu caminho agora que queremos coisas diferentes. Embora as coisas não tenham estado muito tranquilas nesse fronte, ela contou as verdadeiras razões do nosso divórcio para outras pessoas, e cada uma tem sua própria opinião. Uma opinião que por sinal é bastante negativa sobre ela. Ela tentou fazer controle de danos e sei disso porque me mandou uma mensagem de texto explicando que não estava emocionalmente preparada para criar uma criança e que as pessoas estavam distorcendo suas palavras. Respondi que ela não precisa me dar explicações. Uma noite, cerca de 2 meses depois de tudo, recebi uma ligação da irmã de Lauren, Amanda, e ela disse que não estava ligando para criar drama, apenas queria me contar algo. Aparentemente, Lauren estava tentando mudar a narrativa, dizendo às pessoas que eu a havia expulsado, que a surpreendi com o divórcio porque eu sempre ressentira nosso acordo de não ter filhos. Amanda tinha sido gentil com ela no início, mas finalmente explodiu depois de ouvir a versão em que Lauren dizia que eu era manipulador por usar a situação de Grace como alavanca. Amanda disse que ela não deveria mudar a história se não gosta que as pessoas saibam a verdade. Eu não tive uma opinião ruim sobre ela pela forma como as coisas aconteceram. As pessoas mudam, querem coisas diferentes e se divorciam. Isso é preferível a ser infiel ou a outras formas de terminar um casamento, mas me incomodava que ela tentasse me vender como vilão, quando nem fui eu quem começou a contar por que nos divorciamos. Ela hesitou antes de desligar e me disse: se serve de alguma coisa, se precisar de ajuda com a Grace, eu não sou a Lauren e te ajudarei com o que precisar. Agradeci, mas ela era irmã de Lauren e eu sabia que pedir qualquer tipo de ajuda causaria mais drama. Na primavera, Grace começou a frequentar o clube de arte depois da escola e ela não me contou no início. Descobri quando vi manchas de carvão em suas mangas. Quando perguntei, ela pegou um caderno de esboços e havia desenhos de nossos pais, de mim, de nossa pequena cozinha, de seu cachorro de pelúcia, que agora parecia quase majestoso, com as sombras e os olhos exagerados. Eu disse que era incrível. Naquela noite, fomos tomar sorvete. Estava frio, mas ela insistiu e disse que era algo que o papai teria feito. Sentados em um banco do lado de fora, ela me disse: acho que nossos pais estariam orgulhosos de você por tudo que fez. Eu disse: espero que sim, mas me preocupo mais em saber se você está. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo completamente ridículo e disse: claro que estou. Você é a única razão pela qual estou bem. Eu preferia que ela não tivesse dito isso. Me fez parecer ridículo, chorando enquanto tomava meu sorvete. Atualização 3. Nestes meses desde o divórcio, tenho recebido mensagens de Lauren a cada 2 semanas, aproximadamente. Algumas educadas, outras escritas de forma desajeitada e algumas que beiravam a condescendência. Uma vez, ela me perguntou se Grace ainda estava morando comigo, o que era óbvio. Não respondi a maioria. Um fim de semana, tive que resolver algumas coisas e Grace insistiu em me acompanhar. Normalmente, ela odiava fazer compras, mas naquele dia queria escolher seus próprios lanches. Eu estava procurando não sei o que pelos corredores quando alguém pigarreou. Virei-me e era Lauren. Ela estava com uma ótima aparência, impecavelmente arrumada e me cumprimentou como se fossemos conhecidos que não se viam há anos. Depois, comentou como a cidade era pequena. Grace levantou o olhar, a reconheceu e desviou o olhar imediatamente. Lauren também não tentou cumprimentá-la ou dizer algo a ela. Ela me perguntou se poderíamos conversar por um segundo. Eu disse a Grace que a encontraria no caixa, e ela não fez objeções. Lauren suspirou e então começou com um pedido de desculpas, algo sobre o estresse que ela sentia na época, como se sentiu sobrecarregada com a morte repentina, a responsabilidade, as decisões. Não disse nada, apenas esperei que ela chegasse ao ponto e ela chegou. Disse que vinha pensando muito, que sentia minha falta, que sentia falta do que tínhamos e que talvez pudéssemos reavaliar o que deu errado. Fiz uma pergunta simples: você faria diferente agora? Ela hesitou e aquela pausa de apenas um segundo me disse tudo. Então ela disse: eu teria conduzido a conversa de uma forma melhor. Ela não disse que teria aceitado Grace, não disse que teria ficado ao meu lado quando a tragédia aconteceu, não, apenas que teria encontrado uma maneira mais educada de dizer que queria Grace fora de sua casa. Assenti e disse: não é que você aceite Grace agora, você só espera que eu a abandone para te aceitar de volta. Ela tentou dizer que todos cometemos erros, que talvez eu estivesse reagindo com emoção demais, mas eu a lembrei que aquilo não foi um comentário impulsivo ou uma briga pontual, foi uma decisão, uma forma de ver o mundo. Ela viu uma adolescente de luto e decidiu que seu próprio conforto era mais importante do que a vida inteira de alguém que tinha acabado de ser destruída. Ela nem mesmo me acompanhou ao funeral dos meus pais. Então ela me disse que esperava que eu percebesse que estava deixando minhas emoções ofuscarem anos de amor, mas o amor também é uma emoção. Então, na realidade, ela queria dizer que meus sentimentos por outras pessoas, como meus pais ou minha irmã, deveriam ser reprimidos apenas para que eu a amasse, e a mais ninguém. Desejei-lhe um bom dia e fui encontrar Grace. Grace me esperava com algumas coisas que havia escolhido e quando me perguntou o que Lauren queria, simplesmente disse que ela queria colocar o papo em dia. Grace assentiu e não perguntou mais nada. O curioso é que as tentativas de Lauren de voltar foram, à sua maneira distorcida, um presente. Elas esclareceram tudo e reforçaram que seguir em frente não era apenas necessário, era saudável. E como se viu, sua aparição provocou mais interesse do que eu esperava. Alguns dias depois, recebi outra mensagem de Amanda, a irmã de Lauren,
Lauren e ela me disse que Lauren andava se queixando de que eu a envergonhei em público, o que não é verdade, porque não havia muita gente no local. Amanda me disse que não sabia como explicar à irmã que não se pode controlar como os outros respondem quando você revela o pior de si mesmo, você apenas tem que lidar com isso. Ela também me contou que Lauren estava começando a perceber que as pessoas não engoliam mais a sua versão dos fatos. Ela tentou se reconectar com antigos amigos, apenas para descobrir que a maioria havia se afastado silenciosamente. Aparentemente, alguns perguntaram a Amanda se era verdade que Lauren disse que o sistema de adoção era suficiente e quando Amanda respondeu que sim, não houve mais debate. Lauren pensou que o mundo a perdoaria com o tempo, que diriam que era complicado ou que ela estava simplesmente sendo honesta sobre seus limites. Mas a verdade era que não há nada de complicado em abandonar alguém que precisa de você e não há nada de admirável em ser tão egocêntrico a ponto de não conseguir se esticar nem um centímetro para dar espaço a outra pessoa. Atualização 4. Quase um ano se passou desde a última vez que publiquei. Embora as pessoas digam que o tempo cura tudo, ainda penso em meus pais e isso ainda me causa uma sensação de dor. Acho que é a primeira vez que falo sobre como me sinto em relação a eles nessas publicações. Sempre as foquei na minha ex-esposa ou na minha irmã. Minha irmã, que por sinal está muito bem. Obrigado a quem perguntou por ela nos comentários da última atualização. Quer dizer, como uma garota pode estar depois de perder os pais, mas ela está bem. Nada do que aconteceu afetou gravemente suas notas na escola ou seus relacionamentos e ela continua sendo a mesma de sempre. Gostaria de dizer que é porque eu fiz um bom trabalho cuidando dela, mas não seria totalmente verdade. É porque ela é uma garota muito forte. A conselheira escolar, juntamente com a terapeuta que ela recomendou, fizeram um ótimo trabalho e elas também lhe deram ferramentas positivas para atravessar este processo. Não é que ela não sinta falta deles ou não se sinta mal, mas ela não canalizou esses sentimentos de forma negativa. Na verdade, fizemos algo especial para o aniversário do falecimento e tem sido bom, eu acho. Tenho algumas notícias sobre minha ex-esposa. Encontrei a irmã dela outro dia na rua e ela me contou um pouco sobre ela. As voltas que o mundo dá são curiosas. Porque agora ela está saindo com um pai solteiro e nem sequer estou ofendido. Embora ache um tanto irônico. Se ela está feliz nesse relacionamento e essa pessoa lhe dá o que ela precisa, tudo bem. Não guardo rancor dela por não ter querido ficar comigo quando tive que ajudar minha irmã. A vida é curta demais para se apegar a essas coisas. Cada um seguiu em frente e isso demonstra que o divórcio não foi uma ideia tão ruim. Afinal, eu também tenho saído com alguém que não vê problema no fato de eu ter cuidado da Grace. A vida continua. Atualização 5. Não tenho uma grande atualização para contar, mas sim algo que tem a ver com minha história e que acho que devo compartilhar aqui. Lauren, minha ex-esposa, me convidou para tomar um café um dia em que nos encontramos por acaso. Eu não tinha muito o que fazer, agora que Grace foi para a faculdade há alguns meses. Sobre isso, foi uma sorte que nossos pais tivessem deixado dinheiro para nós, sempre foram pessoas responsáveis com as finanças. Se não fosse por isso, teria sido impossível para mim economizar em tão poucos anos para que Grace pudesse continuar seus estudos. Conversamos um pouco sobre a vida e contei-lhe sobre meu novo relacionamento, que agora é muito mais sério do que da última vez que publiquei algo. Ela também me contou sobre o breve relacionamento que teve com um homem com um filho e nós dois rimos um pouco disso. Depois, ela disse que terminou esse relacionamento porque nunca conseguiu se apaixonar por aquele homem e que terminaram antes que se tornasse algo sério, mas depois disso, ela me perguntou se, talvez, se eu não estivesse com outra pessoa, haveria alguma chance para nós. Ela me disse que agora estava solteira, que não estava mais fechada à ideia de ter filhos e que sempre me amou. Não acho que ela alguma vez tenha realmente se importado com minha irmã em tudo isso, porque ela nunca se deu conta de que Grace agora é adulta e poderia não morar comigo. Não sei se ela alguma vez soube a idade dela ou se esqueceu. Respondi que não, que essa história ficou no passado e depois fui embora porque o clima ficou um pouco estranho. E foi isso. Não tive mais notícias dela. Eu nem teria aceitado o café se soubesse quais eram suas intenções. Esperava que ela ainda estivesse em um relacionamento e que só quisesse uma conversa casual entre velhos conhecidos colocando o papo em dia. Mas bem, esta é a minha atualização para todos vocês. Próxima história. Estou terminando meu noivado porque meu noivo pode ficar doente no futuro. Meu noivo e eu estamos juntos há 5 anos. Ele é o amor da minha vida e eu literalmente não consigo me imaginar sem ele. Então, a ideia de fazer isso está revirando meu estômago. Ele foi adotado e nem ele nem seus pais sabiam muito sobre seu histórico médico. Algumas semanas atrás, ele conheceu seu irmão biológico pela primeira vez e descobriu que seu pai biológico havia falecido da doença de Huntington. Existe uma chance de 50% de que meu noivo também tenha o defeito genético que causa Huntington, mas ele se recusa a fazer o teste. Não é da doença que tenho medo, é de não saber. Se soubermos que ele vai tê-la, podemos nos preparar financeira, prática e emocionalmente. Ele diz que um resultado positivo o impediria de viver sua vida, mas sinto que é o oposto. Como podemos viver com esse talvez gigante pairando sobre nós? Como posso tomar decisões inteligentes sobre onde morar, como fazer o orçamento? Ou até mesmo se devemos ou não ter filhos biológicos com este homem se não tenho permissão para ter todos os fatos? Então, cheguei à decisão de que preciso terminar. Respeito a decisão dele, mas não consigo entendê-la ou aceitá-la. Não tenho literalmente ninguém com quem possa falar sobre isso, porque é o do segredo dele e não meu para contar.
Edição: tenho que ir para o trabalho agora, mas tentarei continuar respondendo ao longo do dia, especialmente aos comentários que espelham exatamente a voz discordante na minha cabeça. Só quero esclarecer algumas coisas aqui. Eu não o deixaria se o teste desse positivo para o defeito. Eu não o deixaria se ele ficasse doente. Eu só quero planejar para que possamos arcar com a melhor vida e cuidados para ele, caso aconteça, o que significa que teríamos que começar imediatamente. Eu não quero nem preciso de filhos perfeitos, isso não é realista, mas é possível evitar que eles sejam submetidos a uma chance de 50-50 de ter esta doença. Claro que existem opções alternativas, mas novamente, elas envolvem preparação e planejamento. Estou mais do que disposta a fazer um painel genético completo também. Sim, um ou nós dois poderíamos ter câncer, ou ficar permanentemente incapacitados em um acidente, ou qualquer outra infinidade de coisas. Mas aprendi que não se pode planejar para cada coisa imprevisível que a vida joga em você. Esta é a rara ocasião em que temos a oportunidade de nos preparar. Essencialmente, tudo se resume ao fato de que somos incompatíveis, independentemente do quanto nos amamos. Eu sou uma planejadora e ele é muito tranquilo. Até agora, essas características se complementaram, mas infelizmente nos levaram a um impasse do qual não acho que possamos ambos seguir em frente felizes. Edição 2. Estou chocada com todas essas respostas, de apoio e outras nem tanto. No mínimo, sinto-me validada de que esta é uma questão complexa, sem uma resposta clara e óbvia. Decidi dar alguns passos para trás. Aqueles de vocês que mencionaram o fato de que algumas semanas é provavelmente muito pouco tempo para ele processar totalmente seu possível diagnóstico têm um ponto realmente válido. Só porque eu quero pular imediatamente para o modo de resolução de problemas, não significa que seja necessariamente a coisa certa a fazer aqui. Então eu não vou embora, pelo menos não ainda, e espero que nunca. Vou encontrar um terapeuta para me ajudar a lidar com minhas ansiedades e dar ao meu noivo um pouco de espaço, não literal, para lidar com as dele. E então revisitaremos essa conversa, esperançosamente com mais paciência da minha parte e vontade de agir da parte dele. Edição 3. Eu sei que meu título é ruim, desculpe, mas não posso fazer nada sobre isso agora. Parecia bom às 6 da manhã, quando fiz a postagem. Atualização. Oi, lembram de mim? Postei no início deste ano sobre meu noivo que estava se recusando a fazer o teste para Huntington depois de saber que tinha 50% de chance de ter o defeito genético. Alguns de vocês me deram ótimos conselhos e apoio, outros o alerta de que eu precisava, e o resto de vocês, bem, o Reddit vai ser o Reddit. Não sei se ficou óbvio, mas eu não estava bem quando fiz aquela postagem. Quando me estresso, não durmo nem como. Para ele podem ter sido apenas algumas semanas para aceitar a situação, mas para mim foram algumas longas semanas de ansiedade ininterrupta, nas quais eu tinha sorte de conseguir sequer uma hora de sono agitado por noite. Eu estava simplesmente exausta além de todo o resto, e só comecei a considerar ir embora quando comecei a atingir meu ponto de ruptura. Enfim, nós conversamos sobre isso longamente, choramos, brigamos, pesquisamos, eu demonstrei empatia por ele. Consultamos amigos, familiares e especialistas. Pausamos por dias ou semanas quando precisávamos de uma pausa de toda essa maldita coisa, e no final ele concordou em fazer o teste. Pessoal, dizer que escapamos de um desastre colossal seria um eufemismo. O resultado dele foi negativo, tanto para desenvolver a doença ele mesmo quanto para o risco de transmiti-la. Não importa o que mais aconteça, esta é uma área em que ele está definitivamente seguro. Dito tudo isso, assim que a euforia passou, decidimos que era necessário suspender nosso noivado e passar um tempo separados. Eu ainda o amo com todo o meu coração, mas este foi nosso primeiro desentendimento sério como casal e nos forçou a refletir seriamente sobre nós mesmos e nosso relacionamento. Nenhuma de nossas posições estava errada, mas eram tão díspares que não havia um meio-termo realista. Passei os últimos meses viajando pelo exterior e, além de algumas mensagens de texto, não conversamos muito, mas estou em casa agora e temos nosso segundo primeiro encontro hoje à noite. Desejem-me sorte. Atualização 2. Este título continua sendo vergonhosamente ruim, e agora irrelevante, mas meio que sinto que estou presa a ele agora. Não acredito em quantos de vocês querem saber sobre isso. Claro que eu não poderia deixá-los na mão, mas há algumas coisas que quero abordar primeiro, então por favor, tenham paciência comigo por mais algumas frases. Parece que muitos de vocês estão determinados a encontrar um vilão aqui, mas por favor, não coloquem esse rótulo no meu noivo, ele não merece, ele não é um idiota, um babaca ou uma avestruz. Ele é um homem que foi subitamente forçado a encarar sua própria mortalidade. Ele teve uma resposta muito humana, e eu não facilitei as coisas para ele naquelas primeiras semanas. Nesse sentido, é ótimo que tantos de vocês sempre reajam perfeitamente a cada situação difícil que a vida lhes apresenta. Infelizmente, eu não sou assim. Às vezes eu erro feio, como fiz ao não lhe dar tempo suficiente para processar inicialmente, mas eu assumi isso. Dei vários passos para trás e ele me perdoou. Não sei mais o que vocês querem de mim. Por último, há muitos comentários sobre como o meio-termo óbvio era simplesmente agir como se ele tivesse a doença, mas sabem de uma coisa? Foi a ideia de viver como se ele estivesse morrendo que realmente o levou a fazer o teste.
Ele não queria que economizássemos desnecessariamente metade de nossos salários em vez de usá-los para aproveitar a vida, ou lidar com as complicações da fertilização in vitro se não precisássemos, ou renunciar a oportunidades que não se encaixavam bem com os planos de cuidados de fim de vida que estaríamos fazendo. Essencialmente, ele concluiu, em suas palavras, que o gênio já estava com meio corpo para fora da lâmpada e poderia sair, mas nunca mais voltaria para dentro. Se ele fosse positivo, ficaríamos obcecados com cada pequena coisa sendo um possível sintoma, mas se deixássemos as coisas como estavam, estaríamos fazendo isso de qualquer maneira. Isso não significa que foi fácil. Na verdade, tivemos que marcar uma segunda consulta para obter os resultados, porque ele não conseguiu se obrigar a ouvi-las da primeira vez. Mas tudo bem, eu estive lá por ele o tempo todo para apoiá-lo da maneira que ele precisasse de mim. Ok. Acabei com isso, vamos ao que vocês realmente clicaram para ver. Vocês conhecem a sensação de assistir ao seu filme de infância favorito pela primeira vez em anos e ficar nervoso se ele ainda será bom ou terá a mesma magia que você lembra? Era mais ou menos isso que eu estava sentindo ontem, e na verdade tenho que agradecer a todos que estavam me atacando nos comentários, porque vocês fizeram um ótimo trabalho em me distrair do frio na barriga. Bem, a magia ainda estava lá. Podemos ter passado meses separados, mas não pareceu nem um pouco. Na verdade, tudo pareceu ainda melhor e mais confortável do que quando nos separamos. Nos sentimos como o casal feliz que éramos em janeiro, antes de tudo isso começar. Era como se houvesse um peso pairando sobre nosso relacionamento que nos impedia de realmente seguir em frente, apesar das boas notícias, e ele finalmente foi levantado. Antes de ontem à noite, eu não conseguia me lembrar da última vez que algo com ele pareceu leve e fácil, mas nós voltamos, baby. Eu sei que o consenso geral era que essa foi uma atitude estúpida, que deveríamos ter optado por terapia de casal em vez de seguirmos nossos próprios caminhos por um tempo. Não sou conselheira de relacionamentos, não estou recomendando este método a ninguém. Não sei por que funcionou para nós. Tudo o que sei é que estávamos ambos tão esgotados na época e ambos tivemos o mesmo pressentimento de que uma separação completa era o que precisávamos. Nosso relacionamento havia se tornado muito mais exaustivo do que divertido, e eu sinceramente acredito que não teríamos conseguido se tivéssemos nos forçado a trabalhar juntos para consertá-lo. De novo, não aceitem conselhos de relacionamento de mim, mas confiem em seus instintos, vocês os têm por uma razão. E tenho certeza de que vocês ficarão felizes em saber que ele não ficou em casa morrendo de saudades de mim enquanto eu perambulava pela Europa sem dormir com ninguém. Ele estava ocupado com sua própria aventura, comprou um carro, moramos em Manhattan, então isso é algo bem grande, e viajou de carro pelo país. Ficamos acordados a noite toda compartilhando histórias e fotos e contando um ao outro sobre as pessoas que conhecemos. Foi absolutamente incrível compartilhar nossas experiências um com o outro. Sei que pode parecer que teria sido melhor se tivéssemos feito isso juntos, mas havia algo realmente especial em viver isso através dos olhos um do outro. De qualquer forma, temos o resto de nossas vidas para viajar o mundo juntos. Por que não vamos terminar? Chupem essa, vocês que estavam torcendo para ele me deixar. Olha, sabemos que este novo período de lua de mel em que estamos não vai durar para sempre, mas eu realmente acho que estamos preparados para lidar com quaisquer outros desafios que a vida tente nos lançar. Honestamente, há uma boa chance de já termos passado pelo pior, bata na madeira, mas mesmo que haja algo maior e pior esperando por nós, estou completamente otimista de que ficaremos bem. Então é isso. Chegamos oficialmente ao outro lado do nosso primeiro grande problema de vida juntos. Algum de nós se comportou perfeitamente? Não. Vamos ser perfeitos da próxima vez? Provavelmente não. Estamos 100% comprometidos em combinar nossas maneiras completamente opostas de lidar com crises em um superpoder projetado para esmagar conflitos como num desenho dos anos 90? Com certeza. Obrigada a todos por ouvirem minha história.